Olá, hoje nós vamos para o capítulo 10 do segundo livro dos reis. Veja só o que nós estamos vivendo. Jeú matou o rei Jorão do norte e matou o rei Ocosias do sul. Agora, o que o Jeú vai fazer? Jeú ele vai exterminar a família real, tanto do norte de Israel, quanto a família real do sul, do reino de Judá. Ele vai exterminar essas famílias, porque ele era motivado justamente pela vontade de acabar com todo tipo de idolatria e todo tipo de infidelidade a Deus. Mas, na verdade, no fundo, existe também uma motivação política também aí. Né? Então vamos ver o que vai acabar. Isso é muito perigoso, porque nós acabamos com a linhagem de Davi. Aliás, nós matamos um descendente de Davi, que era lá o rei Ocosias de Judá. Matamos Jorão, né? Jeú acabou e vai acabar com essas duas famílias. Vamos ver como é que vai se sair aí para que essas famílias reais, ou então esses reis, possam continuar, tá bom? Muito obrigado, você que está fazendo essa caminhada com a gente. Olha quanto que a gente já caminhou junto. Convido você, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, quero que você leia a Bíblia comigo. A proposta é ler a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, assim a gente lê a Bíblia inteira. Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, a sugestão que eu dou é o seguinte: comece lá do primeiro capítulo de Gênesis, está tudo lá. E todos os dias faça um capítulo aprofundando, tá bom? Vamos lá, gente, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler então esse capítulo. Eu já vou dizer para vocês uma coisa, o capítulo de hoje tem muito sangue, ai, pelo amor de Deus, o trem hoje vai estar feio, viu? Porque o Jeú, ele é terrível, né? Com essa história de querer fazer justiça, de não sei o quê, olha, é um homem muito sanguinário mesmo. Depois ele vai se tornar rei, né? Ele se torna rei do norte e ele é terrível. Então se prepare, porque tem muito sangue vai rolar hoje aqui, pelo amor de Deus. Até eu fico assustado aqui, tá bom? Vamos lá. Havia em Samaria 70 filhos de Acabe. Jeú escreveu uma carta e mandou a Samaria aos magistrados da cidade e aos anciãos e aos preceptores dos filhos de Acabe. Dizia na carta: logo que receberdes essa carta, vós que tendes convosco os filhos de vosso soberano, como também carros, cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e o mais qualificado dos filhos de vosso soberano, e ponde-o no trono de seu pai. Em seguida, começai a luta pela casa do vosso soberano. Eles, porém, muito atemorizados, disseram: 2 reis não o puderam enfrentar, como poderíamos nós resistir-lhe? O prefeito do palácio, o comandante da cidade, os anciãos e os preceptores dos filhos de Acabe mandaram a Jeú a seguinte resposta: nós somos teus servos, faremos tudo o que nos disseres. Não elegeremos rei sobre nós. Faze como melhor te parecer. Escreveu-lhes Jeú uma segunda carta, no qual dizia: se estais do meu lado, se quereis obedecer às minhas ordens, tomai as cabeças dos filhos de vosso soberano e apresentai-vos a mim, amanhã a esta hora em Jezrael. Os filhos do rei, que eram em número de 70, encontravam-se na casa dos grandes da cidade, que os educavam. Logo que lhes chegou a carta de Jeú, tomaram os 70 príncipes e os massacraram. Puseram em seguida suas cabeças em cestos e as mandaram a Jeú, em Jezrael. Um mensageiro viera anunciar que tinham trazido as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: colocai-as em 2 montes à porta da cidade até amanhã cedo. Chegando amanhã, saiu e diante de todo o povo disse: vós sois justos, eu conspirei contra o meu soberano
e o matei, mas estes aqui, quem os feriu? Ficai, pois, sabendo que não se perde nenhuma das palavras pronunciadas pelo Senhor contra a casa de Acabe. O Senhor realizou o que ele havia predito pelo seu servo Elias. Jeú feriu também todos os que restavam na casa de Acabe em Jezrael, todos os seus principais oficiais, seus servos e seus sacerdotes, sem deixar sobreviver um sequer dentre eles. Depois encaminhou-se para Samaria. Chegando a Bet-Equed e Aroim, que está junto do caminho, encontrou os irmãos de Ocosias. Ocosias é o rei do sul de Judá. Encontrou os irmãos de Ocosias, rei de Judá. Perguntou-lhes: quem sois vós? Nós somos irmãos de Ocosias, responderam-lhe eles. Descemos para fazer uma visita aos filhos do rei e aos filhos da rainha. Jeú ordenou: tomai-os vivos. Ele os prenderam os vivos e os massacraram junto da citerna de Bet-Equed, de 42 que eram. Jeú não deixou sobreviver um sequer. Deixando aquele lugar, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, e saudou, dizendo: teu coração é leal para comigo, como é o meu coração para contigo? Sim, respondeu Jonadab. Então, dá-me tua mão. Ele deu a mão, então Jeú fê-lo montar no seu carro junto dele. Disse-lhe: vem comigo e verás o zelo que tenho pelo Senhor. E levou-o em seu carro. Tendo entrado em Samaria, exterminou todos os que restavam da casa de Acabe e destruiu-a completamente, como o Senhor tinha dito a Elias. Jeú convocou todo o povo e dirigiu-lhe a palavra nesses termos: Acabe serviu um pouco a Baal, Jeú o servirá muito mais. Convocai junto de mim todos os profetas de Baal, todos os seus fiéis, todos os seus sacerdotes. Não falte um só deles, pois quero oferecer a Baal um grande sacrifício. Todo aquele que faltar perderá a vida. Mas isto era simplesmente um laço, uma armadilha para destruir todos os adoradores de Baal. Depois dessa publicação, Jeú deu esta ordem: publicai uma assembleia solene em honra de Baal. Depois mandou mensageiros por todo Israel para chamá-lo, e os adoradores de Baal compareceram, todos, não faltou nenhum. Reuniram-se no templo de Baal, que ficou lotado de uma extremidade à outra. Jeú disse ao guarda do vestiário: dá vestes a todos os adoradores de Baal. O guarda distribuiu vestes a todos eles. Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos adoradores de Baal: vede bem que não haja convosco nenhum convosco, nenhum dos que servem ao Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Eles entraram, pois, para oferecer sacrifícios e holocaustos. Ora, Jeú postara 80 homens do lado de fora e dissera-lhes: aquele dentre vós que deixar escapar um só desses homens, que entrego nas vossas mãos, responderá com a própria vida pela do outro. Terminados os holocaustos, ordenou Jeú aos guardas e aos oficiais: entrai e feri-os. Não deixeis escapar nenhum deles. E assim caíram todos a fio de espada. Depois disso, os guardas e oficiais lançaram fora os cadáveres, entraram no santuário do templo de Baal, tiraram dali o ídolo e o queimaram. Derrubaram a estela de Baal e demoliram o templo, transformando-o em privadas que existe até hoje. Foi assim que Jeú exterminou Baal de Israel. Todavia, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levara Israel ao pecado, pois deixou subsistir os bezerros de ouro de Betel
e de Dan. O Senhor disse-lhe: pois que fizeste o que é agradável aos meus olhos, tratando a casa de Acabe como eu o queria, teus filhos ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. Entretanto, Jeú não cuidou de seguir todo o coração da lei do Senhor, Deus de Israel. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão levara Israel a cometer. Por aquele tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. Hazael derrotou em toda a fronteira, desde o Jordão até o Oriente, submeteu toda a terra de Galaade, os gadenses, os rubenitas, os manasseitas, desde Aroer, que estava sobre a torrente de Arnon, isto é, a terra de Galaade e Bazã. O restante da história de Jeú, tudo o que ele fez, todos os seus feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeú adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Joacás, sucedeu-lhe no trono. Jeú reinou 28 anos em Samaria. Gente, vamos conversar um negócio aqui. Essa leitura que a Bíblia faz, ela até chega a elogiar Jeú por aquilo que ele fez, exterminando a casa de Acabe e exterminando também Ocosias, o rei do sul. Por quê? Porque estes reis permitiram que o povo todo adorasse Baal, se distanciasse do Deus verdadeiro e tivesse cultos a deuses pagãos. Sim, mas o que nós vemos aqui é um massacre horrível. Esse massacre horrível, que mesmo a Bíblia lembrando a gente que foi aquilo que Elias havia previsto, logo depois, deixa eu te explicar, quando a gente for estudar o profeta Oséias, Oséias vai condenar esse tipo de coisa que o rei Jeú fez. Vamos lá, vamos entender aqui direitinho o que está acontecendo. Atenção, atenção, atenção. O que nós temos aqui? Nós tínhamos o rei Jorão do norte e o rei Ocosias do sul. Está entendendo? Ora, o rei Jorão estava em aliança com o rei Ocosias. Os dois estavam combatendo contra Hazael, que era um rei poderosíssimo da Síria, e os dois estavam em aliança. Deixa eu te explicar. O Ocosias, que é rei do sul, ele é descendente de Onri, que foi um dos fundadores da dinastia lá do norte. Então existe uma certa ligação das duas famílias. Embora Ocosias, aqui embaixo, no Reino do Sul, seja descendente de Davi, ele tem um parentesco com os reis do norte, tá bom? Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco, quem vai assumir o reino no lugar de Ocosias é uma mulher chamada Atalia. Daqui a pouco eu te explico quem que é Atalia. Na frente eu te explico quem que é Atalia, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então o que acontece, gente? O que acontece? Nós temos aí o Jeú, ele se rebela contra os dois reis e ele mata tanto o rei Jorão do norte quanto mata o rei Ocosias do sul. Ora, ele acabou com os dois reis. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que acabar agora com os seus descendentes. E o Jeú manda uma carta, olha, uma carta irônica para o pessoal do norte, do reino de Israel, e diz para eles assim, uma carta bem irônica, gente, bem irônica. Ele diz assim, escolhei aí entre vocês alguém que seja rei no lugar do rei que eu matei. O pessoal do norte fala assim, o quê? O Jeú matou dois reis. Você acha que a gente vai ser bobo de escolher um rei aqui? Se a gente escolhe um rei aqui, ele vem em cima da gente.
Se 2 reis não puderam com Jeú, você acha que nós vamos? Então os principais, a elite de Israel, falou, não, eu quero que você seja rei. Eu quero que você seja rei. Olha que coisa, hein? Não, tudo bem, seja você o nosso rei, seja você o nosso rei. Aí, olha que coisa, hein? Olha que coisa. Ele escreve uma outra carta, Jeú fala assim, tudo bem, vocês querem que eu seja rei? Ok, serei rei. Então faça o seguinte para mim, eu quero que vocês peguem os 70 filhos, olha que coisa, eu quero que vocês peguem os 70 filhos de Acabe. 70, não é que ele tinha 70 filhos, mas era um grande número de descendentes sucessores ao trono. Na linhagem de sucessão, tinha 70 pessoas. Aí o Jeú fala assim, tudo bem, então eu sou rei? Vocês me escolheram como rei? Tudo bem, então eu quero agora que vocês façam o seguinte, pegue os 70 sucessores, os 70 herdeiros do trono, e eu quero que vocês cortem a cabeça de todos eles. E eles fizeram isso. Os 70 possíveis herdeiros do trono, atenção, e eles diziam, dos filhos de Acabe, né? Acabe foi um rei muito ruim, porque é um rei que fez com que se afastasse do Deus verdadeiro, prestasse culto a Baal. Acabe era casado com Jezabel, aquela coisa toda, né? Então ele falou, dos 70 filhos de Acabe, dos 70 possíveis herdeiros de Acabe, eu quero que vocês degolem todos eles. E eles degolaram 70 príncipes e mandaram as cabeças deles. Ou seja, olha que coisa terrível. Puseram as cabeças no cesto e mandou para eles. Ou seja, naquele momento, exterminou qualquer descendência de Acabe, qualquer pessoa que pudesse reivindicar o trono de Acabe. Tudo bem, Jeú, não contente com isso, né? O que fez? Ele também, o que ele faz? Ele fala, agora eu preciso exterminar os partidários da casa de Acabe. E ele então manda matar também os oficiais, a elite que estava, a corte, né, que fazia a corte de Acabe. Ou seja, um massacre. Manda matar 70 descendentes de Acabe, manda matar toda a elite, todos os principais, todos aqueles da corte de Acabe. Matou. Não contente com isso, ele está indo para Samaria, porque estava todo esse pessoal na Samaria. Ele sai de Jezrael e vai para Samaria. No caminho de Samaria, ele encontra com quem? Encontra com os irmãos de Ocosias. Ocosias é rei do sul. Ele matou Ocosias. Só que a impressão que dá é que os irmãos de Ocosias não estão sabendo muito bem tudo isso que está acontecendo. O Jeú pergunta, onde vocês estão indo? Ele diz assim, os irmãos dizem assim, descemos para fazer uma visita aos filhos do rei e aos filhos da rainha. O Ocosias não estava entendendo, não estava sabendo ainda o que estava para acontecer, o que estava acontecendo. Esses irmãos de Ocosias não sabiam que o Jeú já tinha mandado matar todos os descendentes de Acabe. O que o Jeú faz? Pega os irmãos de Ocosias, que eram possíveis herdeiros do trono, e manda matar todos eles. Ora, ele exterminou a descendência do reino do norte, reino de Israel, matando todos os descendentes de Acabe, e exterminou toda a possível descendência do reino do sul, reino de Judá, matando os irmãos de Ocosias. Ora, matou os irmãos de Ocosias. Será que matou todos? Aguarde cenas dos próximos capítulos. Será que matou todos? Muito bem.
matou todos os irmãos ali de Ocosias, e ele encontra-se com Jonadab. Jonadab vem junto com ele e fala, ó, agora vamos lá para Samaria, e descem para Samaria. Aí ele faz uma outra armadilha em Samaria. Jeú terrível, gente, Jeú terrível. Jeú chega na Samaria e fala, olha, Acabe serviu a Baal, eu vou servir muito mais a Baal. Uma mentira que ele lança. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grande festival, um grande sacrifício dedicado a Baal. Chamem todos os sacerdotes de Baal, chamem todos os adoradores de Baal e vamos todos para o templo de Baal. Ele jogou uma mentira, fez uma armadilha, dizendo, eu quero adorar Baal. E era uma mentira. Quando todo mundo estava, os adoradores de Baal, os sacerdotes de Baal, todos dentro do templo de Baal, o Jeú mandou cercar o templo inteiro, mandou cercar o templo todo. E aí, para que fosse identificado os sacerdotes, os adoradores, os sacerdotes, ele mandou dar vestes dos sacerdotes, vestes litúrgicas para os sacerdotes, os adoradores, para ficar bem evidente quem eram os sacerdotes. E ali dentro, então, no templo de Baal, cheio de sacerdotes de Baal, cheios de adoradores de Baal, naquele momento, ele dá a ordem, entram os guardas e matam todos. A Bíblia chega a dizer que ali estava se cumprindo a profecia de Elias. E assim, diz a Bíblia que Jeú exterminou Baal de Israel. Baal foi exterminado de Israel. Agora veja uma coisa. A Bíblia ainda chama atenção. Mas Jeú, que agora é rei do norte, rei de Israel, embora tenha exterminado Baal de Israel, não se afastou do pecado de Jeroboão. Jeroboão lá, aquele primeiro lá, o Jeroboão, lembra? O Jeroboão, ele colocou um bezerro de ouro em Dan e um bezerro de ouro em Betel e Dan. Ou seja, o povo ainda continuava, de certa forma, na idolatria. E aí, gente, esse capítulo de hoje chama atenção para um fato histórico. Hazael, rei da Síria, é um rei poderoso e ele está estendendo os seus domínios. E Hazael começa justamente a diminuir o território de Israel e a vencer Israel. Por isso Hazael vem sobre a parte de Galaade, no território de Gade, Rubens, Manassés, ele vem dominando tudo ali, vem dominando aquela parte. Eu vou dizer uma coisa para você, o Hazael vai tomar tanto território de Israel, que Israel, o reino do norte, vai ficar reduzido a uma coisinha pequenininha. Por que isso acontece? Você vê uma crise política muito grande em Israel e Judá. Cada hora é um rei que entra, cada hora é um rei que assassina. Não há um rei que possa unificar todo o povo, né? Nós tínhamos visto um progresso político quando estava Ocosias junto com Jorão, mas Ocosias e Jorão foram mortos. Agora é tudo despedaçado. Hazael, rei da Síria, começa a perceber, esse povo está dividido, esse povo está enfraquecido. E é justamente isso que faz com que Hazael venha tomando pelo norte todo o território. Já vai dominando Gade, Rubens, Manassés. Então aquela parte que nós chamamos de Galaade, que é a parte leste do Jordão, aquela parte de Galaade, que a gente chama Galaade, já está sendo tomada. Bazã já está sendo tomada. E aí Hazael vem descendo, tomando os territórios de Israel. Vai chegar um momento na história, você sabe, que a Samaria cai e Israel praticamente chega no... o reino da Samaria, o reino de Israel vai chegar ao seu final. Tá bom? Tá? Gente, vamos lá.
rapidamente aqui. Versículo 1. Versículo 1. Havia em Samaria 70 filhos de Acabe. Jeú escreveu uma carta e mandou a Samaria, aos magistrados da cidade e aos preceptores dos filhos de Acabe. Olha, o 70 não significa que 70 seriam filhos como filhos diretos de Acabe. Mas 70 aqui é um número simbólico que lembra a dinastia, que lembra justamente para a gente dessa descendência de Acabe. Então, na verdade, não que fossem filhos diretos, mas sucessores, filhos de filhos, pessoas que tinham direito ao trono, direito à sucessão do trono. O número 70 é um número, ele é simbólico porque ele lembra a dinastia de Jacó. A dinastia de Jacó tinha 70 membros. Então, na verdade, quem são essas pessoas que serão mortas? Eram pessoas que tinham direito ao trono, à sucessão do trono, que Jeú, de forma ardilosa, manda matar todos. Versículo 3. Aí a proposta irônica de Jeú. Escolhei melhor e o mais qualificado dos filhos de vosso soberano e ponde-o no trono de seu pai. Em seguida, começai a luta pela casa do vosso soberano. O Jeú havia matado 2 reis e ele, de forma irônica, lança um desafio irônico. Olha, praticamente ele está ameaçando a quem se tornar rei, né? Ele está lançando um desafio irônico a quem quisesse se tornar rei. Falou, olha, tá vendo eu aqui? Eu matei 2 reis. Então vamos fazer o seguinte, vocês aí em Israel, procura aí dentre os filhos de Acabe um que possa se tornar rei. E depois vamos lutar. Os grandes, os líderes de Israel falam, não, Acabe matou 2 reis. Quem somos nós para nos colocar contra... Desculpa, Acabe não. Jeú matou 2 reis. Quem somos nós para nos colocar contra Jeú? De jeito nenhum. E falou, nós não vamos escolher rei nenhum, porque o nosso rei é você. Reina sobre nós, Jeú. Reina sobre nós. Ou seja, de forma irônica, ele lançou um desafio e, claro, eles não iam nem sequer pensar em guerrear contra Jeú. Tudo bem? Aceitam e assumem Jeú como rei. Versículo 13 aqui. Depois do Jeú mandar matar todos os descendentes de Acabe e acabar com qualquer possível sucessão de trono, ele se encontra com os irmãos de Ocosia. Encontrou os irmãos de Ocosia, rei de Judá, e perguntou-lhe, quem sois vós? Nós somos os irmãos de Ocosias, responderam ele. Descemos para fazer uma visita aos filhos do rei e aos filhos da rainha. O que é aqui? Os irmãos de Ocosia ainda não sabiam do extermínio. Eles estavam descendo na verdade, Jerusalém está no alto, uma montanha. Então eles estavam descendo, indo para Samaria para cumprimentar os irmãos, aliás, os filhos de Acabe e a rainha. E aí eles falaram, eles não sabiam ainda do extermínio, eles não sabiam o que o Jeú havia feito, não sabiam. Versículo 15. Deixando aquele lugar, Jeú encontrou Jonadab. Depois de Jeú ter massacrado todos os irmãos de Ocosia, deixando aquele lugar, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, e saudou, dizendo, teu coração é leal para comigo, como é o meu para contigo? Sim, respondeu Jonadab, então dá-me tua mão. Ele deu a mão e então Jeú fê-lo montar em seu carro junto dele. Ou seja, entrou no carro do rei significa que se tornou aliado. Gente, vamos entender aqui. Jonadab é filho de Recabe. Jonadab entrou e foi junto com o rei Jeú. Então, partilhando o carro do rei Jeú, ele estava como aliado do rei Jeú. Os descendentes de Recabe, Jonadab é filho de Recabe, eles eram nômades, quero que você entenda isso, eles eram nômades. E viam, olha que interessante isso, e viam na vida sedentária, a causa de todos os males. É isso que você tem que entender. Então, deixa eu te explicar. Recabe é um povo, Recabe é um povo nômade. E eles achavam que a forma mais correta de viver a sua vida era como nômades.
andando onde Deus mandava, buscando comida onde Deus mandava. Quando o povo se sedentariza, por exemplo, o povo de Deus se fixou em Canaã, né? Outros povos estavam deixando de ser nômades e estavam se fixando. Jonadab achava que o fato de povos se sedentarizarem, fixarem num lugar só, como foi o caso de Israel, eles viam isso como a causa de todos os males que estavam acontecendo. Por que Jonadab, atenção, por que Jonadab, ele se alia a Jeú? Porque ele acha que o Jeú é o verdadeiro restaurador da religião dos antepassados. A religião dos antepassados, né, de Recabe, mandava que o povo ficasse como nômade. E eles viam Israel como um povo que sedentarizou, traiu aquele propósito que Deus havia dado de ser nômade. Jeú se apresenta como o restaurador da religião passada e por isso Jonadab se alia a ele. Versículo 21, vamos lá. Por isso, gente, que a Bíblia tem que ser lida entendendo tudo. 21. Depois mandou mensageiros por todo Israel para chamá-los, e os adoradores de Baal compareceram todos. Não faltou nenhum. Reuniram-se no templo de Baal, que ficou lotado de uma extremidade à outra. Isso aqui foi a armadilha que o Jeú montou para matar os sacerdotes e os adoradores de Baal. Distribuiu vestes litúrgicas para os sacerdotes, para que eles fossem identificados, e quando fosse dada a ordem, todos os sacerdotes e adoradores de Baal seriam mortos, como foram. Versículo 31. Jeú então matou, olha aqui, Jeú matou o rei Ocosias, Jeú matou o rei Jorão. Jeú acabou com toda a descendência da casa de Acabe, né, da descendência de Jorão, né, de Acabe, e matou também toda a possível sucessão de trono de Ocosias, né? Foi assim. Ora, atenção. Agora, depois ele matou todos os adoradores de Baal, matou todos os sacerdotes de Baal, matou tudo. Entretanto, Jeú não cuidou de seguir de todo o coração a lei do Senhor Deus de Israel. Não se desviou dos pecados que Jeroboão levou a Israel a cometer. Então, aqui há uma fidelidade relativa de Jeú. Por um lado ele é elogiado, né, por ter exterminado o culto a Baal. Ele é elogiado por ter matado os sacerdotes, os adoradores de Baal. Por outro lado, ele vai ser julgado severamente pelo profeta Oséias. Como eu disse para você, lá na frente, Oséias não vai achar nada bonito isso, do que foi feito. Aqui a Bíblia está elogiando, matou os adoradores de Baal, matou os reis que distanciaram Israel do Deus verdadeiro, e tal. Mas o profeta Oséias vai condenar os feitos de Jeú. Quando chegar no profeta a gente vai entender. Versículo 32. Por aquele tempo o Senhor começou a diminuir o território de Israel. Hazael derrotou em toda a fronteira. Hazael, rei da Síria, que sempre esteve em combate contra Israel e Judá, viu agora a possibilidade do reino dividido, mais dividido, né, ele aumentar o seu território. E aqui, gente, eu vou dizer uma coisa, começa o declínio de Israel. Aqui começa o declínio de Israel. Tanta briga, manda matar, é rei que entra, é outro que vai, é oficial que levanta contra coisa, mata o rei do norte, mata o rei do sul, mata os descendentes. Hazael, meu filho, rei da Síria, falou, é agora que a gente vai. E começa então agora o declínio de Israel. Algum tempo depois, gente, Israel vai perder Galaade e muito do território a oeste do Jordão. Isso tudo vai perder para Hazael, rei da Síria, e depois o filho de Hazael, o Ben-Hadad III, vai continuar tomando tudo, até, preste atenção, até que o reino de Israel será reduzido
a pó de traque. Quase nada, quase nada. E aí nós vamos ver o reino de Israel acabando. Jeú, gente, reinou de 841 a 814. Vamos ver agora a nossa linha do tempo com os nossos reis. Vamos lá, Jeú, vamos lá. O que nós temos aqui? Atenção, Jorão era o rei, né, do norte, rei de Israel, não era? Ao mesmo tempo, você está vendo ali Ocosias, que reinou um ano só, e Ocosias reinou no mesmo tempo de Jorão. Jeú matou Jorão, Jeú matou Ocosias. Está entendendo? Tá certo? Presta atenção, presta atenção. Agora, olha aí, Jeú começa a reinar de 841 a 814. 841 a 814. Quem será o rei depois de Ocosias? Quem será o rei depois de Ocosias? Não será um rei, mas será uma rainha. Atenção que aqui aconteceu um grande problema aqui. Um grande problema aqui. Sabe por quê? Porque, olha aqui, Ocosias era descendente de Davi. Presta atenção no mapa. Roboão é filho de Salomão, depois vem Abião, que é descendente de... Roboão é filho de Salomão e filho de Davi, né? Roboão, descendente de Davi, Abião, descendente de Davi, Azá, descendente de Davi, Josafá, descendente de Davi, Jorão, descendente de Davi, Ocosias, descendente de Davi. A próxima rainha não será descendente de Davi, mas será filha de Onri. Onri, uma mulher que não é da linhagem de Davi. Como nós vamos recuperar isso? Como nós vamos voltar esta linhagem de Davi para o Reino do Sul? Porque a linhagem de Davi, ela vem até Jesus, que será o verdadeiro e grande rei. Rei não deste mundo, rei do universo, rei da nossa vida. Et crucem Domini, fugit partis adversi, fit teleu de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.